Caros alunos, tudo bem? Vamos iniciar agora a nossa quinta aula à distância, nesse procedimento especial em que é possível, então, apresentar as aulas em vídeo para depois comentarmos no horário das aulas. Nesse momento, vamos iniciar o assunto ou conteúdo da segunda unidade, segundo nosso plano de ensino. A segunda unidade é o processo administrativo fiscal. O que é um processo administrativo fiscal? Vejamos, o Estado tem o direito de instituir os tributos. Isso vocês viram no semestre passado. As pessoas têm a obrigação de pagar os tributos, se enquadrados como pessoas ligadas ao Estado como sujeito passivo da obrigação tributária. Ou seja, o Estado é o sujeito ativo da relação e o contribuinte é o sujeito passivo. Ou seja, é o contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, que passa a ter obrigação de cumprir com as suas obrigações tributárias desde que os tributos sejam instituídos por lei. Mas o Estado aguarda o contribuinte no sentido de receber os pagamentos, com certeza. Se todos fossem conscientes no sentido da necessidade de pagamento adequado dos tributos, o Estado nem precisaria pensar num processo administrativo fiscal. O processo administrativo fiscal é uma atividade, então, desenvolvida pelo poder público, pelo Estado, na busca da arrecadação tributária. Para isso serve o processo administrativo tributário, ou seja, são as atividades voltadas à fiscalização do Estado frente ao contribuinte e também para a arrecadação. Então, eu diria para vocês inicialmente que o processo administrativo fiscal ele tem dois objetivos principais: fiscalizar o contribuinte para poder cobrar o contribuinte. Para isso, segundo a Constituição de 88, deve haver um processo, um devido processo. E esse devido processo ele pode ser no âmbito administrativo, ou ele pode ser uma fiscalização ou uma arrecadação no âmbito judicial. Então, nós dividimos o processo administrativo em administrativo, processo administrativo fiscal, que é o administrativo, e o processo judicial tributário, que é no âmbito da justiça. Então, o processo administrativo tributário é o trabalho realizado pelos órgãos da administração tributária no sentido de realizarem a fiscalização, possibilitando futuramente a cobrança do tributo. Sempre ressaltando, pode ser que a pessoa não precise ser fiscalizada, pode ser que a pessoa, sabedora das suas obrigações legais, venha pagar os tributos. Mas se a pessoa, ou o contribuinte em si, ou mesmo tiver dúvida quanto ao pagamento, é necessário, às vezes, que se dê, então, o processo, que aconteça, então, esse devido processo administrativo fiscal. Então, nós temos aqui, e esse material já foi disponibilizado a todos os alunos, que é a segunda unidade da nossa disciplina, Direito Tributário 2, que diz o seguinte: o procedimento da fiscalização tributária se dá dentro de um processo, um devido processo. Essa atividade de fiscalização é o procedimento número 1 do processo administrativo fiscal. O processo de arrecadação seria o segundo ponto, a segunda atividade desencadeada pela administração tributária no sentido de buscar o dinheiro dos tributos propriamente dito. Então, sempre que o Estado verifica que alguém deixou de pagar um tributo, cometendo às vezes até um crime tributário, é necessário que haja uma fiscalização e essa fiscalização resulte depois numa arrecadação, que seria o segundo passo a ser tomado no sentido de buscar os tributos. O direito ao tributo ele está ligado à ocorrência de um fato gerador. Por exemplo, se existe uma lei instituindo o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, uma empresa que vier a circular mercadoria passa a ter a obrigação tributária de pagar o ICMS para aquele estado onde a mercadoria circulou. Se a pessoa não declara, esconde a circulação da mercadoria, vem o trabalho da fiscalização tributária, que é o trabalho realizado por um órgão administrativo que cuida disso. No âmbito federal, nós chamamos isso de Receita Federal. No âmbito estadual, nós chamamos de Receita Estadual. E no âmbito municipal, Secretaria da Fazenda ou Receita Municipal. O nome não interessa, interessa é que existe um órgão formado por servidores, organizado conforme a legislação local, se for no município, regional, se for no estado, e uma legislação federal, se for no âmbito da União, para que haja, em nome do Estado, na busca, através da fiscalização, na busca da arrecadação
tributária. Então, o direito ao tributo é um direito material. Agora, como é que eu processo isso? Como é que eu busco esse tributo para dentro dos cofres públicos? Através de um devido processo. E esse devido processo, no âmbito administrativo, é chamado de processo administrativo fiscal. O conceito e a natureza e as espécies de processos administrativos é que nós vamos ver nessa unidade 2. Então, inicialmente, nós poderíamos dizer para vocês que nós temos 5 espécies de processo administrativo. Só para iniciar a conversa. Nós temos a determinação e a exigência do crédito tributário, que significa o quê? Fiscalizar e exigir o pagamento. Nós temos um processo chamado processo de consulta, em que o contribuinte consulta os seus direitos perante a administração tributária. Nós temos a figura da repetição de indébito, quando o contribuinte tem direito de receber de volta um valor pago indevidamente para o Estado, ou seja, ele pagou um tributo de forma indevida e entende no direito de receber de volta, a gente chama isso de repetição de indébito, ou restituição do valor pago indevidamente. Nós temos a figura do processo administrativo de parcelamento, em que o contribuinte busca perante o Estado um direito de ordem legal de parcelar as dívidas tributárias que porventura ele tenha com o Estado. E nós temos o reconhecimento de alguns direitos que também desencadeiam alguns processos administrativos, como, por exemplo, imunidades, isenções, não incidências e etc. Ou seja, alguns incentivos fiscais que são previstos em lei poderão ser buscados pelo devido processo administrativo perante a administração federal, estadual, municipal, de acordo com a legislação específica. Então, essas são as espécies de processos administrativos que nós temos à disposição atualmente. O processo é um movimento, é um caminho que tem um início, meio e fim. Assim como vocês já estudaram até aqui os processos judiciais, em que tem uma petição inicial, tem o processo de reconhecimento, depois tem a sentença, é possível depois haver recurso de apelação, etc. O processo administrativo fiscal também passa por alguns procedimentos previstos na legislação que são importantes a gente conceituar e entender ele na medida que formos desenvolvendo essa matéria. Então, a administração tributária é o órgão do Estado encarregado em processar o devido processo administrativo fiscal, que se resume, repito, na fiscalização e na arrecadação dos tributos. Então, o conjunto de órgãos, o conjunto de pessoas que formam um órgão da administração responsável pela fiscalização e arrecadação, nós chamamos de administração tributária. O que faz a administração tributária? A pergunta seria, o que faz a Receita Federal na prática? Ela tem alguns objetivos. O primeiro, fiscalizar. O segundo, arrecadar. Terceiro, se não pago o tributo devido, exercer o direito de cobrança. Então, se fiscaliza, por exemplo, uma venda de um produto no âmbito estadual para fins de arrecadar o ICMS. Se a pessoa não vier a pagar corretamente, busca-se através de uma cobrança, que inicialmente é administrativa, mas pode virar uma cobrança judicial. E aí nós vamos chamar depois de execução fiscal. Então, o trabalho, em suma, em resumo, da administração tributária, que são os órgãos da administração encarregados da fiscalização e da cobrança, e da arrecadação em si, é o que nós chamamos, então, de órgãos administrativos tributários, que tem no âmbito da União, a Receita Federal, tem as receitas estaduais, todos os estados possuem uma organização, um órgão encarregado disso, e os municípios também se organizam para ter fiscais, auditores fiscais, secretários da Fazenda, etc, etc e tal. Então, nesse sentido é que nós temos essa organização no sentido de conseguir buscar os tributos que são de direito por parte do Estado. Seguindo, nós temos então algumas questões que são de ordem constitucionais que eu devo ressaltar para vocês. Por exemplo, o artigo 37, inciso 22, diz que a administração tributária da União, Estados e municípios são atividades essenciais ao funcionamento do Estado. Mas isso é lógico. Não adianta instituir o tributo e esperar que as pessoas paguem. As pessoas não se conscientizando da necessidade do pagamento, pode ser que a administração pública não receba os tributos. Aqui tem direito por previsão legal. Então, a organização, a administração tributária encarregada em fiscalizar e arrecadar é um trabalho essencial. E isso previsto na Constituição como atividade essencial ao funcionamento do Estado. Então, a organização administrativa tributária
né, os seus órgãos que compõem essa organização, são consideradas atividades essenciais para o Estado. Na prática, isso significa o quê? Se tu fizer concurso para fiscal ou auditor fiscal, tu vai integrar os quadros de uma atividade essencial do Estado. Se tiver que botar alguém para a rua, por exemplo, numa situação de crítica financeira do Estado, os que não vão ser atingidos por essa demissão provavelmente são as pessoas que compõem essa atividade essencial do Estado. Nós temos também a questão do desempenho dessas atividades. São atividades fins do Estado, né? São atividades fins, então as pessoas que assumem essa condição de fiscal ou auditor fiscal federal, estadual ou municipal, elas gozam de uma certa estabilidade, né? Elas gozam de uma certa estabilidade pela essencialidade dessa atividade na prática, ok? Então, a administração tributária tem status constitucional de essencialidade. E também o inciso 18 da Constituição, o inciso 18 do artigo 37 da Constituição, confere precedência desses órgãos da administração tributária sobre os demais órgãos. Se não tiver dinheiro para comprar um carro para a Secretaria de Turismo e precisa um carro, por exemplo, para a Secretaria da Fazenda, esse órgão administrativo tributário da Secretaria da Fazenda terá precedência sobre os demais. Então, essa precedência significa prioridade. O Estado precisa arrecadar. O oxigênio do Estado é o dinheiro. O Estado funciona com o dinheiro, certo? Eu sempre digo assim para alguns prefeitos e governadores, que às vezes eu assessoro, que a pessoa, o ser humano, precisa de oxigênio para respirar. E o governador, o prefeito, o presidente da República, sei lá, um chefe do poder, precisa de dinheiro para administrar. Então ele tem que estar ciente de que o dinheiro é o oxigênio que vai manter viva a sua organização. Logo, os órgãos da administração tributária, que são os que fiscalizam para depois arrecadar os tributos a que tem direito aquele órgão, né, precisam ter um tratamento diferenciado, precisam ser prioritários. Então, sempre que tu optares em fazer um concurso público, por exemplo, o concurso público para fiscal e auditor fiscal, ele garante ao servidor uma certa estabilidade maior que os demais servidores da administração, porque é uma atividade essencial e tem precedência sobre os demais órgãos da atividade. Quais são as principais funções da administração tributária? Primeira, fiscalização, ou seja, o fiscal é que busca conhecer o fato gerador do tributo. Veja, nós temos a lei que institui o tributo, a lei estabelece uma hipótese de incidência, aquilo que precisa acontecer para alguém ficar devendo um determinado tributo, seja imposto, taxa ou contribuição, e aí o fato gerador é a confirmação dessa hipótese. O fiscal federal, estadual, municipal, ele fica de olho para ver se aconteceu o fato gerador. Quem é que produziu esse fato gerador? É alguém. Esse alguém é chamado de sujeito passivo da obrigação. Essa obrigação tributária dará, se o lançamento do tributo for feito, um crédito para o Estado receber aquele dinheiro. Então, o primeiro papel da administração tributária é fiscalizar, para enxergar a ocorrência ou não do fato gerador. A segunda função dos órgãos da administração tributária, leia-se aí Receita Federal, por exemplo, é o da arrecadação em si. Depois de fiscalizar, tem que buscar a arrecadação. Então, tem que notificar a pessoa que cometeu o fato gerador, que deu origem à obrigação tributária e que possibilita a cobrança do crédito. O Estado institui o tributo, prevê uma hipótese, essa hipótese se confirma no mundo real, que é o fato gerador, surge daí uma obrigação tributária, o Estado então lança o tributo através de uma fiscalização ligada aos órgãos da administração tributária e depois, tendo um crédito a ser recebido, notifica a pessoa para pagar. Essa notificação é a busca e é a arrecadação. Outro trabalho da administração tributária é lançar os devedores inadimplentes numa lista que a gente chama de dívida ativa. Inscrever o devedor em dívida ativa também é uma das funções da administração tributária. Então, a Receita Federal, ela fiscaliza os tributos federais. Se a pessoa não pagar dentro do prazo certo e conforme previsto em lei, poderá, pela administração tributária, lei da Receita Federal, ter o seu nome inscrito em dívida ativa. Essa é uma atividade também da administração fazendária, ou administração tributária, ou Receita Federal, o nome não interessa. Interessa que é um órgão da administração pública, é um órgão público que pertence à administração pública, encarregado de fiscalizar, arrecadar e, se a pessoa não pagar, inscrevê-la em dívida ativa. Por que é importante escrever em dívida ativa? Porque a execução fiscal judicial
Se a pessoa não pagar no âmbito administrativo, vai ser executada judicialmente. Para que haja uma execução fiscal no âmbito judicial, precisa ter uma certidão de dívida ativa. Então, a Receita Federal, a Receita Estadual, a Receita Municipal, que são os órgãos da administração tributária, constatando que a pessoa deixou de pagar um tributo, necessariamente num devido prazo, num prazo previsto em lei, deverá inscrever aquele devedor no rol dos devedores ativos, possibilitando a emissão de uma certidão e, posteriormente, uma execução judicial. Também, e por último, a obrigação da administração tributária é o fornecimento das certidões. Se a pessoa pagou o tributo, ela vai ter uma certidão negativa, ou seja, ela não deve nada para o Estado. Se ela deixou de pagar o tributo, a certidão vai ser positiva. Se a pessoa deixou de pagar o tributo, mas parcelou, aderiu a um parcelamento previsto em lei, ela terá uma certidão positiva, mas o efeito dessa certidão a gente chama de efeito negativo. Então, veja, é possível que a pessoa esteja devendo, mas aderindo ao parcelamento possa receber uma certidão positiva, mas o efeito dessa certidão será o efeito da negatividade. Nós temos um decreto que hoje tem força de lei, porque ele foi editado na época da ditadura militar ainda, que é o decreto 70235, que é o que regulamenta o processo administrativo fiscal. Nesse decreto é que estão estabelecidos como serão numerados os processos, os prazos para a prática dos atos processuais, como devem ser os atos processuais formalmente, a numeração das folhas do processo, ou seja, o decreto 70235 de 72 é um código de processo administrativo fiscal. É um código de processo administrativo fiscal. E depois houve uma regulamentação recente, em 2011, que é o decreto 7574. Esse decreto 7574 regulamenta o decreto 70235, que foi feito na época que o parlamento estava fechado pela ditadura militar, então ele tem força de lei na época, porque foi feito em 72, e agora houve uma regulamentação. Houve uma atualização de prazos, houve uma série de modificações no sentido de dar maior agilidade aos processos administrativos. Então, o decreto 7574 de 2011 regulamenta em si uma lei que foi posta por decreto, mas hoje tem força de lei, que é o decreto 70235 de 72. Bom, o que seria então o primeiro papel da administração tributária? É o papel da fiscalização. Ou seja, a fiscalização é a verificação da ocorrência, em suma, é a verificação da ocorrência do fato gerador do tributo. Então, por exemplo, uma lei institui o imposto sobre serviço no município. A pessoa monta uma empresa prestadora de serviço. No momento que ela presta o serviço, essa hipótese de incidência do ISS se confirma no mundo real. A gente chama isso de fato gerador. O fato gerador é a prestação de serviço. A hipótese de incidência é a previsão legal para que isso dê origem à obrigação tributária. Então, a lei prevê uma hipótese que é uma previsão virtual, legal, simplesmente, mas que se consolida, se materializa pelo fato gerador, que é prestar o serviço propriamente dito. A partir do momento que o fato gerador acontece, a fiscalização precisa ficar atenta. Opa, será que essa empresa está declarando todo o serviço prestado para fins de pagamento correto do imposto sobre serviço? E para isso que a fiscalização precisa estar atenta. Então, alguns tributos a fiscalização trabalha mais intensamente. Por exemplo, no âmbito federal, sobre o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, então a Receita Federal fica de olho nas indústrias para saber quanto ela industrializou, para a cobrança futura do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. A Receita Federal cuida muito das declarações de imposto de renda para saber quanto de renda cada pessoa teve e se ela pagou corretamente ao longo do ano, senão tem que buscar essa arrecadação no ajuste anual da declaração, por isso tem que haver uma fiscalização. Então a fiscalização são os atos praticados pelos fiscais e auditores fiscais da Receita Federal, Estadual ou Municipal na busca do bem material que é o dinheiro oriundo da tributação. As pessoas têm obrigações tributárias, mas às vezes não cumprem. E a fiscalização tem o papel, então, de detectar que houve o fato gerador daquele tributo e buscar a arrecadação referente àquele tributo que a pessoa deixou de pagar. Os procedimentos fiscalizatórios é um dever do fiscal, não é uma opção. Assim como o prefeito tem a obrigação de buscar a arrecadação dos tributos municipais, o governador tem a obrigação de buscar os tributos estaduais e o presidente da República
tem obrigação constitucional e legal de buscar os tributos federais. Agora, isso é feito por ele diretamente? Não. É feito por um órgão da administração tributária. No âmbito da União, nós temos a Receita Federal que faz isso. Então, a fiscalização feita pela Receita Federal busca efetivamente a arrecadação, a materialização do direito ao tributo para depois notificar a pessoa para que ela venha fazer efetivamente o pagamento daquilo que está devendo. Quem é que fiscaliza as pessoas? São os órgãos da administração tributária, que eu já falei e já exemplifiquei. No caso da União, a Receita Federal, no caso dos estados, a Receita Estadual, que uns chamam até de exatoria estadual, e os órgãos da Secretaria Municipal da Fazenda ou da Secretaria Municipal de Finanças, que é a organização municipal para fiscalização também. E quem é que pode ser fiscalizado? Toda e qualquer pessoa, seja ela física, seja ela jurídica, seja ela uma pessoa natural ou não. Toda pessoa pode. Se é maior de idade, se é menor de idade, se está interditado, não interessa. Se aquela pessoa deu origem ao fato gerador de um tributo previsto em lei, ela pode ser fiscalizada. Então, a possibilidade do Estado exigir o pagamento de um tributo recai sobre qualquer pessoa. Se qualquer pessoa, seja um menor de idade, por exemplo, um nenê, um bebê, que tem o seu pai e a mãe mortos num acidente, recebe herança, vai ter que contribuir com o imposto sobre transmissão causa-mortes. Então, tem que haver fiscalização. Então, se fiscaliza o quê? A herança daquela criança. Então, tanto faz a pessoa ser pessoa física ou jurídica, independente da idade, ou se está com as suas faculdades mentais corretas, elas poderá ser fiscalizada. Então, a fiscalização é feita pelos órgãos da administração tributária e quem é que é fiscalizado? Toda e qualquer pessoa, seja ela física ou seja ela jurídica. Bom, existe a questão do sigilo fiscal, né, que é uma garantia que algumas profissões do Brasil têm, e isso está previsto no artigo 197 do CTN, artigo 195, 199 do CTN. Por exemplo, nós advogados, nós gozamos de um sigilo fiscal em relação às informações que nós recebemos dos nossos clientes. Então, nós não precisamos prestar informações ao fiscal de tributo quando essa informação se refere a um cliente nosso, do escritório. Os médicos também, dos seus clientes, quando eles recebem alguma informação, às vezes um cliente de um médico está no leito de morte e confessa para ele alguma coisa ligada à tributação, ou ligada a alguma herança, ou ligado a alguma questão familiar, isso o médico poderá guardar esse sigilo por uma questão profissional. E o CTN, o Código Tributário Nacional, previu, né, em 2, 3 artigos já citados, essa possibilidade. Então, os contadores, os advogados, os médicos, por exemplo, e demais outras profissões, eles gozam, essas profissões gozam do direito de não ter que depor contra os seus clientes na prestação de informações. No mais, todos devem prestar informações. Todos devem prestar informações. Ou seja, tabelião, banco, juiz, sei lá, qualquer pessoa que não seja advogado, médico ou contador ou alguma profissão elencada no Código Tributário Nacional devem prestar informação. Financeiras, administradoras de cartão de crédito, bancos privados ou particulares, todos devem prestar informação. É claro que existem regras para que essas informações sejam obtidas, né? Até o Supremo tem discutido muito essa questão da quebra do sigilo bancário ou não. Mas isso a gente vai ver um pouco mais adiante. Nós temos uma previsão de uma alteração que houve no CTN, no artigo 198, parágrafo 3º, que diz o seguinte: não é vedado a divulgação de informações relativas a informações obtidas, por exemplo, em representações fiscais para fins penais. Se alguém comete um crime tributário e tem um processo, um devido processo penal correndo, o nome dessa pessoa pode ser divulgado e o que levou ela a ser representada penalmente. É quase que uma sanção já prévia, né, que pode macular um pouco os interesses daquela pessoa. As pessoas que têm o seu nome inscrito em dívida ativa são devedores que já passou o prazo de pagamento, não pagaram, poderão ter os seus nomes então divulgados. Pessoas inscritas em dívida ativa poderão ter os seus nomes divulgados. Isso é uma quebra do sigilo fiscal, com certeza. Pessoas que aderem ao parcelamento de um crédito tributário devido, ou pessoas que recebem direito à moratória, quando pode pagar um tributo após um tempo,
Por exemplo, nós estamos numa pandemia nesse momento e algumas leis estão prevendo que as pessoas possam pagar os tributos daqui a meio ano, daqui a um ano. Essas pessoas poderão ter o seu nome divulgado até para garantir o direito delas, né? Não que essa divulgação seja para prejudicar o fiscalizado, ou devedor, ou contribuinte devedor, mas mais para garantir, para dar publicidade das pessoas que gozam do direito ao parcelamento ou mesmo às moratórias. Então, o sigilo fiscal tem algumas regras que são importantes, que devem ser estudadas no artigo 198 do CTN. Nós temos também algumas situações que hoje está sendo bem discutido, que é o artigo 198, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 e o parágrafo 2º. Olha só, excetua-se do disposto nesse artigo, além dos casos previstos no artigo 199, os seguintes situações. Ó. Quem pode quebrar sigilo? Requisição de autoridade judiciária, pode quebrar no interesse da justiça, pode quebrar o sigilo fiscal. Solicitações de autoridades administrativas no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração de um devido processo administrativo no órgão ou na entidade devida, na entidade respectiva. Então, um fiscal, um auditor fiscal, numa fiscalização, poderá requisitar de um banco, por exemplo, né, a quebra do sigilo, tanto fiscal quanto bancário, no interesse da justiça. Isso já tem decisões, inclusive, do Supremo nesse sentido. E os juízes, com certeza, podem quebrar sigilo fiscal e bancário no interesse da justiça e no interesse da lide também. O intercâmbio de informações entre bancos, entre entidades bancárias ou entre financeiras, o intercâmbio de informações entre entes da Federação, a União prestando informações acerca de um determinado tributo, para o Estado para o município para a União, essa troca, esse intercâmbio de informações também é autorizado pelo CTN. Então, a quebra do sigilo fiscal entre órgãos da administração pública, seja federal, estadual ou municipal, é possível também. Então, esse intercâmbio não deixa de ser uma quebra de sigilo, mas autorizada legalmente. A Lei Complementar 105 de 2001, ela trouxe também uma possibilidade de quebra do sigilo bancário. Vejam, quebra do sigilo bancário também é uma questão importante. Mas nós vamos ver isso na sexta aula. Então, nós concluímos aqui a quinta aula, falando sobre a administração tributária, né, que são os órgãos da administração tributária encarregados da fiscalização e da arrecadação, ou seja, da cobrança do tributo propriamente dito no âmbito administrativo. Não falamos aqui, vamos falar mais adiante, na unidade 3, do processo administrativo fiscal, que é a Lei 6.830 de 80, que é a Lei de Execução Fiscal, a LEF. A LEF é a Lei de Execução Fiscal, é um outro processo no âmbito judicial. Até aqui nessa unidade 2, aula número 5, que nós estamos encerrando agora, nós estudamos o papel da organização administrativa tributária, principalmente o de fiscalização, e num segundo momento de arrecadação. Falamos também do poder dessas organizações na quebra do sigilo fiscal, na possibilidade da quebra do sigilo fiscal para a troca de informações no interesse do Estado. E vamos deixar para a aula número 6 a quebra do sigilo bancário e outras decisões que foram tomadas recentemente pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, concluímos aqui a quinta aula, resguardando para a sexta aula a quebra do sigilo bancário e outras figuras inerentes ao processo administrativo fiscal. Um abraço.